Pessoal, bom dia novamente. Espero que tenham conseguido ver os vídeos, né? Eu sei que é pouco tempo, mas já expliquei no início da aula que essa aula, na verdade, era duas, eu tive que integrar, tá? Então, a ideia aqui agora é a gente fazer um exercício, né? Simulando que a gente tem um mapa impresso na mão. Geralmente, aulas desse tipo, elas são dadas na mapoteca da UFV, né? Lá tem esse setor, tem vários mapas lá, a gente manuseia, mas devido à pandemia, a gente tentou arrumar uma outra maneira de trazer o mais próximo possível de vocês essa questão. Então, vocês devem ter visto no slide, né, questão dos paralelos e meridianos e, respectivamente, as latitudes e longitudes, né? Então, um par de coordenadas, ou seja, uma latitude e uma longitude, identifica qualquer lugar no planeta Terra, né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com graus, minutos e segundos, às vezes, se uma coisa for muito perto da outra, eu tiver alguma coisa relacionada desse jeito, as coordenadas vão ser muito parecidas, vai se diferir lá no final, né? Lá nos décimos de segundos, tá? E quando as coordenadas estão distantes uma da outra, ela já difere já nos segundos, nos graus e até mesmo nos minutos, né? Quando são grandes áreas. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Eu vou mostrar para vocês como a gente faz a questão da delimitação de coordenadas. Então, eu tenho um mapa aqui na escala de 1 para 50 mil, foi o mesmo que a gente trabalhou na aula passada, né? Do município de Viçosa, a gente mediu algumas distâncias e etc, né? Aí, a ideia agora é usar o que a gente aprendeu, né? Ou pelo menos viu agora nesses slides. Então, percebam o seguinte, o mapa ele tem uma área útil, né, que é a área que apresenta as características geográficas, né, e ao redor do mapa tem uma série de informações, tá? Uma das informações mais importantes é o grid ou canevar. Você vê que o mapa ele é todo quadriculado, né, passa linhas, né, horizontais e verticais nesse mapa, né, que simbolizam o quê? As latitudes e as longitudes, tá? Então, é sempre importante a gente fazer a identificação dos limites do mapa, né? Então, por exemplo, qual que é a variação, né, que existe dentro do mapa angular nas latitudes e nas longitudes, tá? Então, vamos pensar nos meridianos ou longitudes agora, né, e verificar. Viçosa está no hemisfério sul, que está abaixo do Equador, e no lado oeste, no hemisfério oeste, né, porque está a oeste de Greenwich. Então, de Greenwich para o oeste, cresce negativamente, né, então a gente coloca um sinal negativo, ou acrescenta o sufixo O, ou W, né, que é o termo em inglês, tá? Então, eu vou identificar aqui agora, primeiro, os meridianos, né, ou as longitudes. Aí eu vou no cantinho da carta, ó, percebo que eu achei uma linha vertical aqui, ó. Qual que é a coordenada dessa linha vertical? Tem aqui, né? Eu vou fazer um retângulo aqui para vocês verem. Pronto. Então, aqui seria onde passa essa linha, todos os pontos teriam coordenada oeste, ou menos 42 graus e 45 minutos. À medida que eu vou indo para oeste, aqui, ó, vai aparecendo outros números para mim, 732, 730. Isso tem um outro sistema que a gente vai aprender, que é o sistema UTM, tá? Aí eu vou até no final aqui e tem uma outra coordenada, ó, que é a 43 graus. Então, o meu mapa aqui está variando de 42 graus e 45 minutos até 43 graus. Ou seja, qual que é a diferença, né? Qual que é a amplitude do mapa? 15 minutos, né? Então, eu tenho aqui, ó, 15 minutos de diferença, né? Ou seja, esse território aqui abrange uma abertura angular de 15 minutos. A mesma coisa eu utilizo para os paralelos, né? Ou as latitudes, né? Como a gente está relacionando aí sempre. Tá? Então, aqui eu tenho um outro valor,
que é o 20 graus e 45 minutos. Então, como a gente está a sul, a tendência é que cresça no sentido mais sul possível, né? Porque a latitude varia de 0 no Equador a 90. Então, à medida que eu vou indo para o sul aqui, ó, 20 graus e 45 minutos, eu vou aumentando a minha coordenada em latitude, ó, até eu chegar lá embaixo, né? Percebo que tem um sistema UTM no meio, né? Mas depois a gente vai ver isso, tá? Até eu chegar aqui embaixo e eu ter o 21 graus aqui. Então, o que eu tenho na realidade? 21 graus e 20 graus e 45 minutos. Ou seja, o meu mapa, no sentido latitude, né? Os paralelos, ele tem uma amplitude de 15 minutos também. Beleza? Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu já identifiquei, né, os paralelos e meridianas, a latitude e longitude ao entorno da carta. Eu vou agora determinar a coordenada de um ponto, porque algumas coordenadas já são pré-determinadas. Por exemplo, esse canto aqui, ó, esse cantinho aqui, ele tem coordenada... Esse cantinho aqui, ele tem coordenada latitude 20 graus e 45 minutos sul ou menos 20 graus e 45 minutos. E tem também a coordenada, no que diz respeito aos meridianos, de 43 graus, 0 minutos e 0 segundos oeste ou menos 43 graus, 0 minutos e 0 segundos. Então, no encontro, sempre que eu tenho um encontro entre duas linhas, eu tenho as coordenadas dela rebatida na borda da folha, tá? Aí, agora, eu vou tentar determinar uma coordenada onde não tem um cruzamento delas. Por exemplo, a coordenada aqui eu consigo saber só olhando no mapa, mas aqui, em outro lugar do mapa, eu tenho que calcular. Então, aqui um ponto que chamou mais atenção foi essa rotatória da Vila Janete aqui, né? Até porque ela está bem destacada no mapa. Então, eu vou tentar determinar a coordenada dela aqui. Eu vou pegar aqui, eu vou marcar ela, né? Eu deixo ela bem nítida assim, ó. Eu quero o centro aqui dessa rotatória, tá? Aí, o que eu tenho que fazer? Vamos começar pelos meridianos. Eu percebi que meu meridiano varia de 42 graus a 45, de 42 graus e 45 minutos a 43 graus. Aqui no meio tem alguns números, ó. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, esse 50 aqui, o que é isso? Ele apareceu aqui. Esses outros que começam com 7 é o sistema UTM. Não vamos trabalhar com eles agora, tá? Esse 50 aqui com o tracinho é 50 minutos. Então, ou seja, aqui, nesse ponto aqui, ó, é 42 graus e 50 minutos. Então, aqui eu tenho, novamente, um valor, né? Ó, vou pôr mais ou menos uma linha aqui assim e vou pôr um texto. Só para vocês entenderem. Então, aqui é 42 graus e 50 minutos. Beleza? Aqui. Aí eu vou andando aqui, ó, ver se eu acho outro valor desse. Ó, achei o 55 aqui, ó. Então, vou marcar ele aqui novamente. Vou marcar grosso modo, tá, pessoal? Não vou... Opa. Só para vocês terem uma ideia mesmo. Então, aqui seria 42 graus e 55 minutos. Eu vou colocar aqui o oeste, né? E aqui do lado também, para não ficar confusão. Oeste. Opa, com maiúsculo. Tá. Então, o que a gente faz aqui, né? Depois que a gente determinou, por exemplo, os meridianos que circundam o círculo, né? Onde a coordenada que eu quero obter. Agora vamos ver as latitudes, né? Que circundam. Uma é essa própria aqui, ó, 20 graus e 45 minutos, porque não tem outra marcação acima, visto que o mapa acaba aqui. E qual que é a de baixo? Tá? A de baixo, eu vou procurar aqui, ó. Ó, achei. Então, eu vou traçar uma linha aqui só para ter uma noção. Então, aqui é igual a 20 graus, 20 graus, opa,
20 graus e 50 minutos. Vou colocar aqui o sul também. Sul. Tá? A outra aqui, até para ficar mais didático, eu vou reescrever ela aqui, ó, que é a 20 graus e 45 minutos, na cor azul. 20 graus e 45 minutos sul. Então, eu determinei 4 locais, né? Fechei como se fosse um retângulo, né? Mais próximo em cima dele, ó. Tipo assim, eu vou fazer aqui de novo as linhas, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Já que eu marquei mais ou menos o local, vou apagar essas linhas aqui, para tentar mostrar para vocês o retângulo envolvente aqui, ó. Então, vamos lá. Tem aqui uma linha mais ou menos aqui assim, ó. Vou pôr ela mais certinho aqui. Outra linha mais ou menos aqui assim. Outra linha que é dessa própria aqui, ó. E outra que é dessa aqui. Então, eu determinei esse retângulo central aqui, ó. Vou até fazer um cercear aqui. Esse cara aqui, eu determinei um retângulo que abrange o meu ponto de interesse. Tá? Vamos lá. Aí agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a variação, né? Dos dois lados que aqui é como se fosse um quadrado, né? Digamos assim. Aí aqui eu acho a variação desse lado, que no caso é um valor bem simples mesmo, né? Que é 42 graus e 55 minutos menos 42 graus e 50 minutos, né? Que dá 0 graus e 5 minutos, tá? A mesma coisa, pessoal, aqui, ó. 42 graus e 45 minutos menos 20 graus e 45 minutos menos 20 graus e 50 minutos, eu tenho novamente aqui 0 graus. Eu sei que está pequeno, né? Mas depois eu vou dar um zoom aqui e 5 minutos. Então, eu achei uma variação, né? Então, essa variação para esse lado aqui e essa variação para esse lado aqui. Tá, isso o mapa tem escrito, né? É bem simples de eu achar isso aqui. Agora eu tenho que fazer algumas medições. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir a distância entre esses dois paralelos para correlacionar com a diferença angular, tá? Só que antes de fazer isso nesse PDF, eu tenho que vir aqui e calibrar a minha escala. Então, eu vou vir aqui em distância, aqui embaixo, ó, na escala gráfica, né? Vou dar um zoom nela aqui para ficar bem certinho. Vou selecionar essa opção aqui, ó, para calibrar, que a gente viu na aula passada. Clico aqui e clico aqui. Ele vai me perguntar quantos metros tem. 1000. Eu conheço tanto a distância gráfica quanto a distância verdadeira, né? Então, ok. Então, agora o meu mapa está calibrado. Eu vou colocar aqui só as unidades de medidas oficiais, ou seja, 1 centímetro é igual a 1000 metros. Beleza? Aí eu vou aqui para cima e vou começar a fazer as medidas. A primeira medida que eu vou fazer, né, é a distância. Vou até dar um zoom e tentar enquadrar melhor aqui, ó. É a distância daqui. Eu vou colocar um pouquinho do lado, que não vai fazer muita diferença. Até aqui, ó. Então, ele me deu lá, ó. 8,696 quilômetros. Ó, é isso mesmo. 8.696 metros. Tá? Então, eu já estabeleci uma relação, ó. Eu tenho que, para 2 pontos de coordenada conhecida, que é esses 2 meridianos aqui, eu tenho 2 variações, ou seja, a variação angular, que é 5 minutos, e a variação na distância, que é igual a 8 quilômetros e pouquinho. Mesma coisa, eu consigo fazer aqui do lado, ó. Eu vou medir daqui até aqui. Eu estou fazendo aqui sem capricho, tá, gente? E vou dar uma olhada, ó. 9 quilômetros, 126 metros. Novamente, eu tenho uma relação que fala
para cada 5 minutos, eu tenho uma variação de aproximadamente 9 quilômetros. Então, eu tenho essas medidas aqui que vão me balizar todo o meu cálculo agora. Aí, a próxima coisa que eu tenho que fazer aqui é medir a distância do meu ponto de interesse a um dos dois meridianos ou dos dois paralelos aqui. Na verdade, eu vou fazer para os dois, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, distância, né? E meço a distância do meu ponto até nesse paralelo aqui, ó. Até nesse meridiano aqui. Ó, deu 4.000 metros, basicamente. Tá? Aí agora eu consigo fazer uma relação aqui, né? Eu sei que a distância entre meridianos, que é igual a 8 quilômetros e pouquinho, está para essa distância entre meu ponto de interesse e um dos meridianos, que é 4 e pouquinho. Ou seja, essa distância gráfica está para essa distância gráfica. Assim como essa variação angular aqui, de 5 minutos, está para uma variação angular que corresponde a essa distância. Então, aplicando uma regra de 3, eu quero saber a variação angular que corresponde a essa pequena distância aqui. Tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui para os paralelos. Então, eu vou medir a distância do meu ponto de interesse, tá? Que é aqui, a um dos paralelos, né, que eu estou trabalhando, vou pensar até nesse aqui, que deu 372 metros. Ou seja, aqui no caso dos paralelos, existe uma relação da seguinte: essa distância entre paralelos está para... Opa, essa distância entre paralelos, essa distância aqui, ó, está para essa distância, assim como essa variação angular está para uma variação angular aqui que eu não conheço e eu quero achar. Novamente, eu aplico uma regra de 3. Tá? Eu vou mostrar, a gente vai fazer isso aqui mais junto agora. Então, eu organizei o meu exercício. Tá? Aí, agora, é só aplicação de matemática pura. Ó. Por exemplo, a relação linear entre os meridianos, eu vou colar no chat aqui, tá, gente? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu ver se vai dar certo, né? Não vai ficar bom, não. Deixa eu pegar a calculadora aqui. E se eu colar no chat as equações, vai demorar para escrever tudo direitinho. Então, vamos fazer a nível de meridiano aqui, ó. Eu tenho que a distância entre meridianos, ou seja, 8.696 metros, dividido por 4.093 metros. Aí me deu aqui um valor, né, de 2,12. Tá? Aí do outro lado da equação, eu tenho que 0,5 está para esse aqui que eu quero achar. Né? Então, o que eu faço aqui? Eu multiplico cruzado, né? Então, eu pego 0 graus, 5 minutos. Opa! 0 graus, 5 minutos. Vezes, eu vou até fazer essa conta de novo aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vezes a distância entre meridianos, né? É essa daqui, 8,96, e essa daqui é 4, alguma coisa. Então, eu pego vezes 4,093 e divido por 8,696, igual a gente aprendeu. Ou seja, eu tenho uma variação angular na minha calculadora aqui que está dando 0 graus, 2 minutos e 21,2 segundos. Tá? Então, eu achei o ângulo que corresponde a essa distância. Tá? Mas é uma variação, não é a coordenada final. Aí, o que eu faço? Se eu medir através desse meridiano aqui, ó, eu pego a coordenada desse meridiano, que é 42 graus e 50 minutos, e somo com essa diferença angular. Então, no final, a gente vai ter um ângulo aí, mais ou menos, de 42 graus, 52 minutos, 21,2 segundos. Entenderam? A mesma coisa, eu vou aplicar, que seria a minha longitude, tá? A mesma coisa eu aplico aqui, ó.
se eu tenho uma distância gráfica aqui, ó, eu pego 0 graus e 5 minutos vezes essa distância pequenininha aqui, ó, que é de quanto? 372 metros. Vezes 372 metros e divido agora por essa distância maior aqui, que é o quê? Dividido por 91,26. Então, me deu uma variação aí angular, né, de 0 graus, 0 minutos e 12 segundos. Aí, o que eu faço? Eu achei só a variação. Eu venho aqui, né? Como eu medi essa distância, tendo como referência esse paralelo aqui, eu pego a coordenada desse paralelo, aqui, ó, que é 20 graus e 45 minutos, e somo com a diferença angular que eu acabei de achar. Vai dar 20 graus, 45 minutos, né? Mais a variação, que no caso é 12 graus, 12 segundos e 12,23 segundos. Entendeu? É a mesma coisa que está no exercício, né? Só que aqui a gente vê como manipula o mapa, né? Como você faz as medidas nele em campo para poder determinar as coordenadas, tá? Isso é muito comum, tá? Hoje, com o advento de tecnologias, né, principalmente do smartphone, você consegue ter alguns mapas digitais, mas isso é bem mais avançado, né? A grande parte do pessoal ainda utiliza os mapas analógicos para isso, para esse tipo de navegação, tá? Pessoal, desculpa ter passado esse tempo todo aí, mas realmente eu queria explicar direitinho aqui. Alguma dúvida? Eu sei que existe, né? Mas vamos fazer a chamada? Que aí, pode pôr a chamada aí, pessoal, que aí a gente bate um papo aqui. Eu paro de gravar para o vídeo ficar pequeno, essa explicação. Mas, basicamente, esse exercício é só aplicar a regra de 3 duas vezes. Uma relacionada com os meridianos e a outra relacionada com os paralelos, né? Então, para isso, eu acho uma variação angular entre aqueles paralelos de referência, a distância gráfica entre os paralelos de referência, a distância gráfica entre um ponto que eu quero saber e um dos paralelos de referência e aplico a regra de 3. Achei a variação, somo com a coordenada. Mesma coisa para os paralelos e meridianos, né? Não faz diferença. Pessoal, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, tá? Eu vou parar a gravação só para o vídeo não ficar realmente grande. Aí a gente tira as dúvidas aí para conversar. Caso